928 conhecimentos necessários reunidos. Vendo o olhar taciturno no rosto de Lovell, Sorokin aliviou as sobrancelhas e respondeu calmamente: esqueça, é apenas a primeira fase de qualquer maneira. Embora isso seja inesperado, não vale a pena mencionar esse lucro em comparação com nossas relações com as três civilizações. Podem ter menos territórios, mas também são valiosos. Podemos nos concentrar em investir aqui e não precisamos recorrer ao Black Star para competir com outros grupos financeiros. Conteúdo patrocinado. Lovell franziu os lábios e só conseguiu assentir. Sorokin fez uma pausa, estreitando os olhos ligeiramente enquanto continuava indiferente. O exército Black Star agora ganhou um território tão grande e há muito espaço para desenvolvimento. Sua capacidade de resistir à pressão aumentou, mas isso não é completamente em nossa desvantagem mundial, o que nos permite enfraquecer os seus negócios originais. Primeiro, ataque o consórcio de interesse do exército Black Star dentro do anel estelar despedaçado. Ainda não conseguimos abalar seus negócios principais e só podemos começar com as organizações cooperativas de vários setores aos quais o exército Black Star está afiliado. Bloodseedland para arrebatar uma parte dos canais de negócios e cortar as armas do exército Black Star, reduzindo o escopo de seus negócios. Neste caso, eles retornarão ao escopo original, o que o tornará incapaz de expandir e desenvolver-se confortavelmente. Lovell hesitou antes de falar num sussurro. Pai, o exército Black Star tem grandes perspectivas e seus negócios também estão crescendo. Com toda a honestidade, é improvável que tais métodos os abalem. Naturalmente, uma organização de ranks transcendente não é tão facilmente suprimida. Isso é especialmente verdade para o Black Star com seu ímpeto crescente, mas é porque isso é difícil que as três civilizações universais vieram até mim. Enquanto alguém estiver disposto a arcar com os custos, eles poderão gradualmente corroer tudo. Sorokin balançou a cabeça, sua expressão ainda fria. Além disso, não estou aqui para destruir o exército Black Star, mas para fazê-lo se sentir desconfortável. Isso levará muito tempo para fazer efeito, então vou demorar. Então por que eu deveria me apressar? Enquanto pai e filha cooperavam, do outro lado da terra do derramamento de sangue, Eber também estava em seu palácio lendo os termos do contrato proposto por Lovell. Ele secretamente acenou com a cabeça para si mesmo. O contrato descrevia os planos para o Limitless Financial Group investir na Bloodseedland. O objetivo era permitir que a terra do derramamento de sangue aprendesse com o exército Black Star e completasse uma transformação organizacional, lidando não apenas com o emprego nas forças armadas, mas expandindo-se para diferentes indústrias, desenvolvendo-se de maneira abrangente. Esses canais de negócios não precisam ser criados do zero. Eles se concentraram nos canais que muitas das organizações locais dentro do Anel Estelar despedaçado operaram e aperfeiçoaram depois de muitos anos. Eles os obteriam por meio de aquisições, onde a maior parte dos custos seria arcada pelo Limitless Financial Group. Vendo o valor do investimento proposto pelo Limitless Financial Group, Eber bufou friamente. Muito rico. O exército Black Star entrou recentemente em um estado movimentado. Após a seleção preliminar feita por Anshial, cada grupo financeiro enviou pessoas para negociar com o pessoal do exército Black Star. Conteúdo patrocinado. Dillard, o líder da equipe de negociação 098, estava atualmente envolvido nas discussões com um dos superiores de um grupo financeiro. Sr. Dillard, esta é a terceira vez que modificamos os termos de cooperação de acordo com sua vontade. Você está satisfeito com isso desta vez? O executivo do grupo financeiro observou atentamente a expressão de Dillard. Você quer os direitos de mineração de pelo menos 10 planetas ricos em recursos por 15 anos, direitos de gerenciamento para 3 dos planetas e o direito de modificar sua superfície, direitos de operação para 2 canais regionais de redes quânticas e canais de vendas preferenciais para dezenas de recursos raros. Você não acha que esse valor de investimento é insuficiente para solicitar tal tratamento?
Dillard ergueu as sobrancelhas, dando um sorriso que não era um sorriso. Com base nos cálculos feitos da minha parte, o valor dos investimentos equivale às nossas necessidades. Você deseja tirar vantagem do nosso exército Black Star? Se você não tiver sinceridade suficiente, podemos interromper as negociações. Ainda temos muitos outros para escolher. O tom de Dillard diminuiu e ele parecia pronto para encerrar a discussão. Espere um minuto. O executivo levou um choque e imediatamente se esforçou para responder. Não entenda mal, nunca pretendemos algo assim. Com qual parte você não está satisfeito? Sempre podemos conversar sobre isso. Ao observar a expressão cuidadosa da outra parte, não houve nenhuma mudança externa no rosto de Dillard, mas em seu coração ele estava secretamente muito orgulhoso de si mesmo. Ele era apenas um trabalhador comum do exército Black Star com salário limitado. Na sociedade galáctica, seja em status ou em ativos, ele era muito inferior aos executivos de vários grupos financeiros. No entanto, esses executivos ricos e poderosos agora tentavam agradar a ele, um funcionário, com entusiasmo e também pisavam no gelo fino para falar com ele. Dillard nunca havia sido tratado com tanto entusiasmo antes. Agora que inúmeros grupos financeiros buscavam cooperação com o exército Black Star, como negociador, ele detinha a iniciativa e o poder, e tinha mais confiança. Se não fosse pelo fato de ele ter se juntado ao exército Black Star antes, como ele poderia ter conseguido tal oportunidade, onde aqueles nos altos escalões se curvaram a ele? Para satisfazer a sua própria vaidade, além de obter mais benefícios para o exército, Dillard estabeleceria termos mais duros e inflexíveis, mantendo firmemente a sua iniciativa. Ele sabia que isso era apenas pegar emprestado o nome do exército Black Star para se pavonear, como uma raposa fingindo ser um tigre, mas ele estava feliz com isso. Agora que sua afiliação era tão poderosa, se ele não aproveitasse a oportunidade para exibi-la um pouco mais, nunca haveria uma chance para ele no futuro. Conteúdo patrocinado. Os executivos do grupo financeiro sabiam o que Dillard estava fazendo e cerraram os dentes de raiva interiormente, mas não tiveram escolha, pois eram a parte passiva. Eles preferem sofrer um pouco do que perder a oportunidade de ouro de cooperar com o exército Black Star. No escritório do comandante do exército, uma projeção de Philip do tamanho de um polegar estava na beirada da mesa, com as pernas balançando, reportando-se a Anchial com uma voz nítida. Investigação concluída. Há 45 negociadores que receberam subornos durante o processo de negociação. Demita todos eles e cancele os acordos de cooperação que negociaram. Não estamos mais cooperando com esses grupos financeiros. Anchial franziu a testa. À medida que a escala do exército aumentava, era inevitável que as pessoas desenvolvessem a ganância nos seus corações e usassem o nome do exército para obter benefícios pessoais. Ele não se importava com os membros ostentando o prestígio do exército, mas se alguém traísse os interesses do exército, ele não poderia fingir que nada havia acontecido. Como mecânico virtual, toda a facção estava sob seu controle, nada poderia ser escondido dele. Depois de lidar com esse problema irritante, Anchial esfregou os olhos e se preparou para prosseguir para as salas de treinamento para trabalhar em sua técnica de treinamento energético. Foi nessa hora que seu comunicador tocou. Pegando o comunicador, os olhos de Anchial brilharam. Seu pedido à dinastia foi aceito. Os pontos de contribuição da dinastia que ele tinha totalizaram 12.000, e Anchial enviou um pedido para resgatar um conhecimento supremo. Em apenas alguns anos, o Black Star fez tantas conquistas que foi o suficiente para ele obter todos os conhecimentos supremos que precisava. Essa eficiência foi provavelmente a mais alta da história. Como a maior atração para um ranking transcendente se juntar a uma civilização universal era obter conhecimentos supremos, agora que Anchial reuniu todos os conhecimentos supremos do departamento mecânico, a dinastia Carmesim estava um pouco hesitante, e o tempo de aprovação foi muito longo. Mais do que antes. Conteúdo patrocinado. Porém, se houvesse méritos alcançados, a recompensa teria que ser dada. Assim,
Anchial finalmente recebeu o conhecimento supremo final da profissão mecânica. Ramo de controle e teoria da relatividade. Assim como os magos rank transcendente poderiam viajar por todas as dimensões secundárias, esta profissão de conhecimento supremo da mecânica poderia alcançar resultados semelhantes. Como uma tecnologia sofisticada do espaço-tempo, poderia ser aplicada à fabricação de portais estelares, tecnologia de navegação interestelar, motores de transição hiperdrive, hélices de próxima geração e muitos outros dispositivos. Em combate, esse conhecimento melhorou a manobrabilidade das máquinas e foi aplicável a vários dispositivos espaciais. Poderia ser usado para atacar e defender, e era extremamente bom para controlar multidões. Com este conhecimento supremo, a dificuldade de enfrentar a mecânica aumentaria a mais de um nível. Isto desempenhou o papel mais importante na superação das principais deficiências da mecânica, que lutava contra as pessoas de perto. Como Anchial era uma anomalia, o combate a curta distância não importava para ele, então ele colocou esse conhecimento no final de sua coleção. Como este era considerado conhecimento geral da profissão, a penalidade tripla não se aplicava a ele, e cada nível precisava apenas de 8 pontos de potencial. Ele tinha apenas o suficiente para usá-lo para completar a missão de avanço de classe e erudição. Depois de dominar isso, todos os meus conhecimentos supremos foram coletados. O próximo passo é maximizar lentamente todos os meus conhecimentos. Anchial se acalmou e escolheu aprender. Underline 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 underline. Conhecimento final da classe mecânica detectado, teoria da relatividade. Gastar 8 pontos potenciais para aprender. Aprendizado. Aprendido com sucesso. Você aprendeu teoria da relatividade. Você foi premiado com o talento pensamento hiperespacial. Você dominou todo o conhecimento supremo disponível e seu talento possuidor de conhecimento supremo foi fortalecido. Conteúdo patrocinado. Você aprendeu todos os conhecimentos de classe. Você foi premiado com o talento mecânico todo-poderoso. Pensamento do hiperespaço e melhora o desempenho de todos os dispositivos espaciais. O efeito de controle é significativamente fortalecido e suas habilidades relacionadas ao domínio e todas as habilidades relacionadas ao espaço serão aprimoradas. Mais 50 a 100% de aumento na duração do CC, mais 20% na mobilidade de todos os equipamentos de máquinas, mais 40% na resistência mental. O possuidor de conhecimento supremo foi aprimorado. Mais 15% a mais 25% atributos para máquinas construídas, mais 150% a 600% afinidade com máquinas. Novo efeito adicionado, e todos os níveis de habilidade mecânico mais 1, pode exceder o limite superior. Mecânico todo-poderoso e mais 20% de atributos de criação mecânica, todos os níveis de habilidade mecânica mais 2, pode exceder o limite superior. Além disso, mais 1.500 int, mais 500 pontos de atributos grátis. Efeito extra I, e mais 1% de afinidade com máquinas para cada 20 pontos em int. Efeito extra segundo, e aura passiva, qualquer forma de vida ao seu redor ganha um aumento de mais 200 int. Underline 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 underline. Conteúdo patrocinado. Com a conclusão do último conhecimento necessário, o mundo diante de seus olhos parecia ter sofrido uma mudança sutil e sua percepção do espaço se transformou. Anchial levantou a cabeça para olhar para a xícara sobre a mesa. Nos cantos da xícara, uma variedade de fórmulas de função apareceu, excluindo sua aparência externa, e apenas as linhas precisas que denotavam o contorno da estrutura espacial da xícara foram deixadas. Olhando ao redor, todos os objetos na sala apareciam dessa maneira, onde tudo aparecia como um coeficiente de estrutura espacial e não como sua aparência original. Quando ele piscou, essa sensação desapareceu lentamente e a sala voltou ao normal.
Esta é provavelmente a mudança provocada pelo pensamento hiperespacial. Parece que elevou minha percepção espacial a um nível totalmente novo. Esse sentimento parecia manter a visão de múltiplas perspectivas ao mesmo tempo. Parecia até se sobrepor a outras dimensões. A teoria da relatividade forneceu apenas um talento por natureza, mas o efeito foi considerável. Melhorou de forma abrangente a mobilidade e as habilidades de controle do mecânico, e também melhorou a resistência psicológica. Os outros 2 talentos obtidos foram provocados pela habilidade e erudição. De modo geral, os jogadores nunca poderiam arcar com as despesas necessárias para coletar todos os conhecimentos e era difícil aprender todos eles. No entanto, havia uma minoria de pessoas que trabalhavam loucamente para aprender completamente todos os conhecimentos disponíveis. Anchial foi um desses imperadores do fígado 1. Assim, ele conhecia bem os efeitos que ambos os talentos lhe causavam. Com os 2 talentos extras, minha força aumentou ainda mais um nível, e agora posso ser considerado um mecânico avançado versátil. Anchial calculou que o possuidor de conhecimento supremo, bem como o recém-obtido mecânico todo-poderoso, o aprimorariam ao ponto do padrão sentido mecânico perfeito. Quanto maior sua afinidade com máquinas, maior será o aumento do bônus total de seu talento sentido mecânico. Contanto que ele conseguisse obter sentido mecânico perfeito, seu dano voaria fora das paradas. Naquela época, ele seria aproximadamente semelhante ao Imperador Mecânico Emanison, a única diferença sendo seus talentos exclusivos. Agora que coloquei em mãos todos os conhecimentos, o próximo passo será atualizar todos eles. Em sua vida anterior, embora houvesse jogadores que aprenderam todos os conhecimentos, não houve ninguém que elevasse tudo ao máximo. Esse foi o objetivo de Anchial desta vez. Para completar isso, ele precisava de muita experiência. O valor acumulado nesta versão estava longe de ser suficiente, e ele só poderia trabalhar nisso a partir da versão seguinte. Anchial não tinha ideia se haveria recompensas adicionais por maximizar todos os seus conhecimentos de classe. De qualquer forma, com o enorme mercado de jogadores que ele tinha, subir de nível não lhe traria perdas. A interface também mostrou que ele tinha 500 pontos de atributos gratuitos adicionais. Olhando para seus atributos, ele viu que sua inteligência finalmente ultrapassou a marca dos 10.000. A inteligência era o principal atributo de um mecânico, o que determinaria os atributos de suas criações mecânicas, bem como os bônus da força mecânica. Atualmente, sua resistência não faltou, ele era tão tanque que nem ele conseguia mais suportar. Assim, Anchial decidiu continuar a bombear sua inteligência. Depois de ver o enorme aumento em seus atributos, Anchial fechou sua interface satisfeito. Ele mastigou 2 barras nutritivas de alto valor energético como comemoração antes de embarcar em um ônibus espacial particular para os satélites ao redor de sua sede. Ele encontrou um ocioso e entrou em seu grande campo de treinamento ao ar livre para convocar todas as suas máquinas através da caixa do exército de dimensão secundária. Após anos de acumulação, Anchial agora tinha mais de 100.000 vidas mecânicas e mais de 10 armas apóstolas, que serviam como seus comandantes, alinhando-se na frente de Anchial. Na enorme praça, as várias vidas mecânicas pararam de fazer barulho e se viraram para olhar para Anchial. Aqueles com pernas ajoelharam-se, enquanto aqueles sem pernas abaixaram a cabeça para mostrar respeito. Uma cena magnífica foi exibida. Senhor! A acender. Anchial acenou com as mãos antes de se virar para olhar para Psionic Prime, que estava na vanguarda. A hora chegou. O plano da civilização da máquina agora pode ser implementado. Eu não vou decepcioná-lo, meu senhor. Uma expressão determinada apareceu nas características faciais de Psionic Prime. Conteúdo patrocinado. Anchial gesticulou com um dedo e um mapa estelar apareceu no céu, mostrando o território do conglomerado estelar Garu. A imagem aumentou e rapidamente travou em um dos planetas do sistema estelar, situado em seu próprio território. Este planeta será seu novo lar no futuro.
É rico em minérios. Psionic Prime, nessa época você levará todas as vidas mecânicas para se desenvolver neste planeta. O exército Black Star fornecerá todo tipo de apoio, e eu só tenho um requisito, que é expandir a população tanto quanto possível. A fim de desenvolver sua própria civilização mecânica, Anxiao liberou todas as suas vidas mecânicas. Eles não precisam ficar dentro da caixa do exército de dimensão secundária por enquanto. Depois de serem transformadas pelo Tinder Avakenin, as máquinas já haviam se tornado verdadeiros corpos vivos. Seus corpos estavam cheios de fibras nervosas à base de silício. Eles tinham pensamentos independentes e até capacidade de reprodução. É claro que o método de propagação da vida mecânica não era através do pará, mas da reprodução assexuada. Duas ou mais vidas mecânicas extrairiam seu próprio código genético e o transfeririam para a vida mecânica em reprodução, ou poderiam inseri-lo na linha de montagem para chocar um recém-nascido. Após um longo período de fornecimento de energia, o material inflamável do recém-nascido seria fortalecido para uma vida mecânica completa. A vida mecânica criada desta forma de reprodução equivalia ao compartilhamento da energia vital da primeira geração de máquinas. É claro que sua pureza e atributos básicos seriam muito inferiores em comparação com a primeira geração. A vida mecânica dos pais também entraria em um período de fraqueza devido ao enorme consumo de sua isca vital. Mas a vantagem era que os nascimentos podiam ser produzidos em massa, então Anxiao não precisava mais trabalhar arduamente. A eficiência da produção dispararia, e mesmo a vida mecânica mais fraca suportada por isso ainda seria mais forte do que a maioria dos soldados mecânicos. A intenção original de desenvolver uma civilização maquinaria era apenas formar um arsenal em grande escala. Manison tinha uma civilização mecânica que se desenvolveu durante muitos anos como seu quartel, e os soldados eram infinitos. Com essas 100.000 vidas mecânicas de primeira geração, contanto que possam se desenvolver por vários anos, terei então um novo exército de vidas mecânicas, pensou Anxiao secretamente. Todas as vidas mecânicas levantaram a cabeça para olhar a tela virtual e começaram a discutir entre si. Eu não vou decepcionar você. Psionic Prime retraiu o olhar, simulando um tom solene. Bom. Você pode recomendar outra pessoa com uma habilidade excepcional e eu lhe darei um lugar como arma apóstola. Anxiao sorriu. Seus novos talentos deram a ele um total de mais 3 para todos os níveis de habilidade mecânica, o que significava que a cota para criação de vida de apóstolo havia aumentado em 3. Deixar Psionic Prime escolher um soldado o ajudaria a consolidar sua posição de liderança. Como Anxiao não monitoraria continuamente o desenvolvimento de sua civilização mecânica, ele precisava que as primeiras gerações administrassem tudo bem. Assim, quanto mais forte for a posição do seu porta-voz, mais suave será o desenvolvimento da civilização da maquinaria. Ao ouvir isso, Psionic Prime ergueu sua lança e voltou. Bandeira supressora dos céus, saia. Anxiao olhou para onde a lança estava apontando e viu uma imponente vida mecânica envolta em uma pesada armadura externa dentro da multidão. Era como se ele estivesse vestido com uma cota de malha completa, com todos os tipos de armas penduradas ao seu redor. Ele tinha 6 braços e nas costas havia um gigantesco escudo de batalha de liga metálica, sustentado por força magnética. De longe, parecia um enorme banner. Ele é o guerreiro mais forte e corajoso do nosso clã, tendo derrotado centenas de outros e tomado suas armas. Ao mesmo tempo, ele também sabe comandar o exército. Peço ao Senhor que conceda a ele a qualificação de apóstolo, disse Psionic Prime. Conteúdo patrocinado. Anxiao dimensionou a bandeira supressora do céu. O equipamento desse cara foi, na verdade, saqueado de seus oponentes e instalado em si mesmo. Essas vidas mecânicas tiveram uma alta taxa de crescimento, e a bênção da fusão de máquinas permitiu-lhes autotransformar sua estrutura de hardware sem limites. Você realmente tem as qualificações para ser meu apóstolo. Faça bom uso desse poder. Erguendo a palma da mão,
um raio dourado de força mecânica apareceu em sua palma como um relâmpago. Agitando sua mão, sua força mecânica disparou no corpo da bandeira supressora do céu, transformando seu corpo e criando um novo apóstolo. Anxial não continuou a observar o processo de transformação, mas recorreu a Optionic Prime. Eu entregarei o direito de comandar as vidas mecânicas para você. Sirva-me bem. Após a transformação há alguns anos como resultado do cubo da evolução, a raça do Espírito Negro tornou-se muito mais inteligente e até possuía sentidos visuais agora. Aos poucos foram se acostumando a viver no solo, deixando de viver em ninhos subterrâneos. Com seu comando eficiente sobre a rede mental, eles construíram uma cidade de pedra. A maior cidade de pedra atualmente pertencia à tribo Germinal, e no centro da cidade, uma estátua de pedra, esculpida à semelhança da Estrela Negra, erguia-se alta. Neste momento, esse status continha uma estátua de metal, que era o totem evolucionário. A energia evolutiva irradiava continuamente do totem. Para espécies com espaço evolutivo, o efeito dos totens foi excelente, e isso fez com que a evolução da raça dos espíritos negros fosse acelerada centenas de vezes. A proporção da carapaça em seu corpo encolheu mais uma vez, e suas características originais bestiais e de inseto foram bastante reduzidas. Alguns membros da raça Espírito Negro já haviam começado a ficar de pé em vez de rastejar. Os membros anteriores liberados também gradualmente desempenharam o papel de palma e começaram a aprender a usar ferramentas. Até agora, Anxial não havia forçado o processo de civilização da raça do Espírito Negro, mas se concentrou mais em melhorar a qualidade da própria raça do Espírito Negro. Do seu ponto de vista, desde que a própria espécie se tornasse perfeita, seria mais eficaz ajudá-la a desenvolver-se. As características raciais da raça Espírito Negro residem em sua rede de comunicação mental, o que melhorou a eficiência da comunicação e a taxa de penetração do conhecimento. Sua especialidade racial estava relacionada à mente, e o totem aumentaria sutilmente a força mental e espiritual de toda a raça. A raça Espírito Negro também foi muito prolífica. Após mais de 10 anos de reprodução, nasceram várias gerações de recém-nascidos e a população cresceu muito. Neste momento, no centro da tribo Germinal, um grande grupo de crianças brincava em torno de um adulto, que por acaso era o líder da tribo Germinal. O líder da tribo Germinal usava um manto de pele de animal grosseiro e segurava um cetro simples feito de pedras da profecia. Sua vestimenta era muito diferente da dos outros membros da tribo, que não usavam roupas. Incontáveis anos antes de serem transformados pelo cubo da evolução, a raça do Espírito Negro produziu um número muito pequeno de variantes, que poderiam construir uma rede de comunicação mental por conta própria, em vez de utilizar as pedras da profecia. Essas variantes eram conhecidas como os sábios. O atual líder da tribo Germinal era uma das variantes mais fortes, com sua rede mental capaz de acomodar a maioria dos indivíduos. Ao mesmo tempo, ele também era o porta-voz do Deus da Estrela Negra, então foi aclamado como o Grande Sábio. Conteúdo patrocinado. Grande Sábio, por que adoramos o Deus Black Star? O grupo de crianças se reuniu em torno do líder da tribo Germinal, conversando em sua rede mental. Erguendo o cetro, o líder da tribo Germinal falou com igual seriedade e fanatismo. O Deus Estrela Negra nos trouxe o Evangelho para a evolução, bem como o fogo da nossa civilização. Ele é a grandeza onipresente. Eu não acredito em você. Eu sinto que você é mais forte que ele, grande sábio. Uma das crianças riu. Você não sabe nada sobre poder. O líder da tribo Germinal apontou para um navio de guerra suspenso no céu com seu cetro. Você vê isso? Isso é chamado de nave espacial. Foi o que nos trouxe da nossa terra ancestral até aqui. Apenas confiando em nossos poderes, não teríamos chegado aqui nem em 10.000 anos, mas o Deus Black Star nos trouxe aqui em um instante. Esse é o poder de um Deus. Terra ancestral? Este lugar não é nossa terra ancestral?
Suspiro, nossa terra ancestral foi tomada por outros há muito tempo. Se o Deus Black Star não tivesse nos levado embora, talvez. O líder da tribo germinal suspirou novamente e balançou a cabeça. Neste momento, centenas de manchas pretas apareceram no céu azul claro. Eles flutuaram lentamente em direção à tribo germinal e causaram comoção dentro da tribo. Muitos membros da tribo se reuniram na praça, observando as naves espaciais descendo. As escotilhas se abriram e Psionic Prime voou e pousou na frente do líder da tribo germinal. A raça do Espírito Negro se dispersou, mas eles não estavam nem um pouco nervosos. Aos olhos deles, esse tipo de criatura de metal era o servo do seu Deus Black Star. Eu sou o apóstolo maior do Lord Black Star. Meu senhor me ordenou que levasse você para longe deste planeta. O líder da tribo germinal levantou-se, falando aos trancos e barrancos com as cordas vocais que ainda não estavam totalmente desenvolvidas. Para onde o Deus Black Star está nos levando? Sua nova casa. Com muitos investimentos dos grupos financeiros, o exército Black Star tinha fundos suficientes para comprar equipamentos de engenharia, bem como para se preparar para construir tropas. O processo foi tranquilo. Após um mês de preparativos, a equipe de construção do exército finalmente partiu oficialmente sob os olhos interessados do universo, cheia de mão de obra e recursos para desenvolver um mundo cintilante. Conteúdo patrocinado. Laji, Reynolds, Sylvie e Erlows estavam diretamente envolvidos, e An Xiao era responsável apenas pela supervisão remota, já que queria ir para a dinastia para evitar qualquer perigo. Ele havia deixado com eles a planta da construção do terreno, por isso não precisou estar presente. No dia em que a equipe de construção partiu, An Xiao chegou ao portal estelar que levava à galáxia central com apenas alguns guardas Black Star e Aurora com ele. Isto foi para evitar o perigo, mas também para visitar os vários aliados ranks transcendente da dinastia. Afinal, eles trabalhariam juntos por muitos anos, então era necessário construir relacionamentos. Ao mesmo tempo, preparou-se também para visitar os futuros personagens famosos da dinastia de que recordava. A atualização da versão levaria várias décadas e a dinastia experimentaria uma mudança de poder. Sua cooperação com a dinastia duraria muito tempo, então ele precisava ter uma visão mais ampla. Para o bem do seu futuro, era necessário construir antecipadamente boas relações com as pessoas poderosas do futuro, garantindo-lhe uma voz mais alta dentro da dinastia. Varrendo os olhos sobre Fading e o resto, An Xiao virou a cabeça para olhar para Aurora no assento do piloto e assentiu. Vamos. Aurora passou o dedo na tela de controle e a nave espacial moveu-se lentamente para o portal estelar. No mesmo momento, Amis e Ila chegaram ao portal estelar na borda do anel estelar despedaçado. Voltando-se, Ila tinha uma expressão complicada. Ela tinha um palpite de que demoraria muito até que ela voltasse. O reino do rank transcendente. Uma mão esbelta pousou em seu ombro e, virando-se, Ila viu Amis parado ali com um leve sorriso. Vamos. Suspiro, entendi. Ila recordou seus pensamentos e também direcionou a nave espacial para entrar no portal estelar. Provavelmente assim chamado porque você precisa doar um fígado para conseguir dinheiro suficiente para comprar tudo. Capítulo 930 O plano protótipo das três grandes calamidades. No mundo cintilante, o sistema estelar Rio Roxo era um dos 7 sistemas estelares que pertenciam ao exército Black Star. Ele estava localizado na borda do conglomerado estelar Garu e era um dos portais importantes para o conglomerado estelar. Neste momento, do portal estelar do sistema estelar Rio Roxo navegou lentamente uma enorme frota do exército Black Star. Esta foi a força de construção liderada por Erlows. Conteúdo patrocinado. Havia um grande número de naves espaciais do exército Black Star aguardando a chegada de Erlows próximo à estação do portal estelar. Esta foi originalmente a primeira frota de exploração. Terminada a exploração, a mesma frota foi transformada em pessoal de construção, aguardando instruções dos superiores.
Na sala de reuniões da nau Capitânia, Erlous estava discutindo com os oficiais superiores, como Sylvia e Lagi, para analisar os planos de construção. Purple River, Long Day, Ponzale, Orlando, Fenrir, Sigma e Edneia, esses 7 sistemas estelares pertencem ao nosso exército Black Star, e temos que primeiro estabelecer a base da infraestrutura antes de esculpir cuidadosamente e transformar lentamente o sistema estelar. Erlous tinha uma expressão séria. Embora geralmente se comportasse de maneira preguiçosa, ele ainda agia de maneira adequada e séria quando confrontado com as tarefas de Anchial. Sylvia assentiu. Deveríamos primeiro estabelecer a rede de transporte de portais estelares dentro das 7 galáxias para formar um todo e facilitar o transporte da frota. Através da nossa exploração, a rede já tomou forma, o que nos é conveniente. Depois disso, devemos instalar os próprios dispositivos de alerta e monitoramento espacial do Exército, e estabeleceremos uma estação base de rede quântica em grande escala para colocar os 7 sistemas estelares sob a gestão do Sistema de Inteligência Artificial. O Exército Black Star teve que estabelecer sua própria infraestrutura para assumir o controle dos 7 sistemas estelares e torná-los um todo contínuo, forte como uma tábua de ferro. De acordo com os planos deixados pelo comandante do Exército, precisamos nos concentrar nos 2 portais do Sistema Estelar, Ponzale e Purple River. Devemos controlar firmemente os portais estelares de entrada e saída das principais rotas de tráfego. Essas estações de portal estelar foram originalmente feitas pela dinastia, e agora que a estação está sob nosso controle, temos que poupar algumas tropas para as estações. Em termos de terraformação planetária, a prioridade deveria ir para as bases militares e as bases de mineração de recursos. As cidades galácticas e estações de trânsito só serão úteis quando o campo estelar for aberto, para que possamos adiá-las para uma data posterior. O projeto também afirma que o sistema estelar Sigma será a base logística do Exército dentro do mundo cintilante. Haverá também a necessidade de focar na transformação e construção de um grande número de quartéis, fábricas militares e aeroportos lá. O escopo de construção de 7 sistemas estelares foi uma tarefa monumental. Anchial forneceu apenas um projeto, e os planos de ação específicos precisariam ser desenvolvidos pelos responsáveis por cada sistema estelar. Enquanto todos discutiam, Lagi manteve seu estilo habitual, sem se importar com nada e servindo de mascote. Um plano foi formulado rapidamente, sob o comando de Erlous. As tropas de construção começaram a proceder de maneira ordenada. A passagem do portal estelar foi montada, vários dispositivos foram instalados e eles aproveitaram as instalações que sobraram durante a exploração, economizando muitos recursos. Ao mesmo tempo, Bloodseedland, Clan e o resto dos aliados da dinastia também começaram a construir seus territórios. Todo o mundo cintilante entrou em um período de rápido desenvolvimento. Conteúdo patrocinado. O desenvolvimento rural era um projeto de longo prazo. Levaria muito tempo para elevar a região ao padrão do universo atualmente explorado. Os 7 sistemas estelares que Anchial escolheu eram áreas importantes em sua vida passada. Anchial havia traçado os planos de renovação de acordo com sua memória, e esperava-se que levasse décadas para construir completamente tudo de acordo com o projeto. Estimou-se que a próxima fase de exploração da dinastia Carmesim não seria atrasada por tanto tempo. Contanto que pelo menos 2 sistemas estelares estivessem completos em cada campo estelar, a segunda fase de exploração prosseguiria. Enquanto a equipe de construção estava a todo vapor, as vidas mecânicas e a raça do Espírito Negro também chegaram aos seus novos planetas natais separados. O sistema estelar Sigma era uma área central do conglomerado estelar Garou, rica em recursos. Faz fronteira com os outros 2 sistemas estelares, Edneia e Orlando, ocupando uma vasta área. O planeta Apóstolo era um dos planetas ricos em recursos deste sistema estelar, que foi nomeado por Anchial. Todo o planeta era cinza, com ricos veios minerais e recursos metálicos. Embora não fosse um planeta habitável no sentido convencional, era muito adequado para acolher vidas mecânicas. Dezenas de naves espaciais pousaram lentamente neste deserto cinzento.
O Psionic Prime desembarcou da nave espacial com 100.000 vidas mecânicas e olhou ao redor. O deserto ondulante se estendia até o fim do horizonte, não havia vegetação à vista, apenas intermináveis rochas cinzentas e areia voadora. Esta será a nossa pátria no futuro. O Psionic Prime segurou sua lança e orientou todos a começarem a construir a cidade imediatamente. Se fosse uma civilização normal, 80% deles entrariam em colapso devido ao fardo mental de estabelecer uma civilização neste planeta desolado. No entanto, para as formas de vida mecânicas, esta emoção não existia, e a sua mentalidade inclinava-se para uma mentalidade colonialista. Com os equipamentos de engenharia fornecidos, aliados aos seus talentos naturais, a velocidade da vida mecânica na construção de cidades foi incrivelmente rápida. Se alguém negligenciasse o planeta, veria rapidamente uma área metálica aparecendo na superfície e se espalhando para formar uma cidade de máquinas. Em primeiro lugar, foi construído um grande número de linhas de montagem. Com recursos suficientes, as vidas mecânicas foram montadas. Uma parte das formas de vida existentes consumiu sua energia para sintetizar seus próprios códigos genéticos, incubando a segunda geração de vidas mecânicas. Conteúdo patrocinado. Ter uma grande quantidade de soldados era a especialidade de uma raça mecânica. Ao mesmo tempo, construíram equipamentos especializados que lhes permitiram escavar veios e recursos subterrâneos, quebrar pedras e reunir todas essas matérias-primas no armazém. Sem nenhum inimigo, a eficiência da construção era assustadora e, sob o comando dos apóstolos e do primeiro psionico, a civilização das vidas mecânicas se desenrolou lentamente. Do outro lado, a raça Espírito Negro também chegou ao seu novo lar, o planeta Novo Espírito Negro. Este planeta era diferente do planeta Apóstolo. Era um planeta habitável com vasta vegetação e florestas verdejantes. Havia muitos animais indígenas com temperamentos suaves. A frota migratória pousou em uma planície fértil e a raça do Espírito Negro desceu da nave espacial. Seus olhos verdes recém-evoluídos observaram as cenas com curiosidade. Esta é a nossa nova pátria? Parece ainda mais bonito. Uma das naves espaciais disparou um feixe de tração, baixando a estátua da Estrela Negra para a planície. Eles não conseguiram mover a cidade inteira, mas os pontos de referência ainda podiam ser transportados. Para a raça Espírito Negro, a estátua do Black Star era exatamente como seu marco, e sua função era semelhante a um monumento da civilização. Este monumento deu esperança à sua raça. Eles poderiam viver sem a cidade, mas não sem a estátua. Conteúdo patrocinado. Anchial exigiu que a raça do Espírito Negro se desenvolvesse durante as décadas em que a versão estava passando por uma atualização, então ele só poderia intervir no processo de civilização da raça do Espírito Negro. As naves espaciais que transportaram a raça Espírito Negro foram equipadas com muitos dispositivos de engenharia e permaneceram para ajudá-los a construir suas novas casas. Sob o olhar da raça Espírito Negro, um membro do exército entregou um comunicador ao líder da tribo Germinal. Isso contém o conhecimento que o Deus Black Star está lhe presenteando. Você pode aprender e usar para transformar sua raça. O líder da tribo Germinal ligou-o cuidadosamente e uma lista apareceu. Dentro dele havia todo tipo de informação compilada por Anchial. Era uma árvore tecnológica adaptada às características raciais da raça do Espírito Negro, variando de conhecimentos básicos a avançados. Planejar uma árvore tecnológica para toda a corrida garantiria que a direção de seu desenvolvimento não se desviaria. Graças à sua rede mental, a raça do Espírito Negro rapidamente descobriu o conteúdo e começou a adorar a estátua. Muito obrigado ao Deus Black Star por esta doação generosa. O líder da tribo Germinal ficou muito emocionado. Essa emoção se espalhou por todos os demais, tornando sua fé ainda mais fanática. Seu Deus Estrela Negra transmitiu-lhes conhecimento divino, que teve significado histórico para toda a raça. Esta cena ficaria para sempre inscrita na memória hereditária da raça do Espírito Negro.
Embora houvesse diferenças variadas entre as vidas mecânicas e a raça do espírito negro, elas compartilhavam semelhanças no fato de terem uma mentalidade de colmeia. Um utilizou uma rede mental, enquanto o outro acessou a rede quântica, o que poderia condensar altamente a produtividade de sua raça. Assim, todas as raças com tais características normalmente tinham um potencial de desenvolvimento incomparável. Conteúdo patrocinado. A raça do espírito negro era semelhante à tribo dos insetos. Desde que fossem colocados no caminho certo, entrariam na via rápida do desenvolvimento da civilização. Quanto às vidas mecânicas, elas foram ainda mais dominadas, a começar pelo alto nível tecnológico. Tudo o que lhes faltava era terra e população, que eram facilmente expandidas. Anchial tinha grandes esperanças para essas duas raças, então ele as colocou especificamente em diferentes sistemas estelares, na esperança de dar-lhes amplo espaço para desenvolvimento. Falando nisso, se ambos se desenvolvessem, poderiam ser tratados como calamidades que poderiam abalar o equilíbrio do mundo. Se alguém adicionasse os jogadores que deveriam ser a quarta calamidade. O próprio Anchial ocupou 3 das 4 calamidades. No mês passado, inúmeras pessoas prestaram atenção à construção do mundo cintilante pela dinastia Carmesim e seus aliados. Este foi o evento mais atraente do universo. Como os outros, o exército Black Star também dedicou todos os seus esforços ao desenvolvimento, investindo muita mão de obra e recursos. Aproveitando este tempo, o grupo financeiro ilimitado finalmente começou a manipular a rede de interesses que o exército Black Star tinha dentro do anel estelar despedaçado. Capítulo 931 Superfícies problemáticas. O grupo Colin era um dos grupos financeiros locais dentro do Shattered Star Ring. Era conhecida por seu amplo escopo de negócios que abrangia áreas como mineração de recursos, logística e transporte, bem como a produção de materiais processados. Embora não fosse um grupo financeiro de nível galáctico, ainda era uma empresa considerável em cooperação com muitas civilizações planetárias e de nível de sistema estelar. Ao mesmo tempo, este grupo também fez parceria com o exército Black Star e forneceu canais de negócios para o exército. Conteúdo patrocinado. Muitas organizações semelhantes cooperaram com o exército Black Star, em parte para o cubo da evolução, e em parte porque foram atraídas pela influência do exército Black Star na área. Suas identidades como colaboradores do exército Black Star poderiam trazer muita conveniência para seus negócios. O grupo Colin, como uma das primeiras empresas a cooperar com o exército Black Star, teve um desempenho crescente nos últimos anos e suas perspectivas eram amplas, mas neste momento, todos os executivos corporativos e acionistas estavam reunidos em a sala de conferências do grupo Colin com rostos carrancudos. O atual chefe do grupo, Colin Doller, sentou-se no banco da frente. Sua expressão era terrível e ele reprimia sua fúria. As civilizações hebraica e Side encerraram sua cooperação conosco. Elas não apenas retiraram os direitos de mineração planetária que compramos, mas também cancelaram o contrato de longo prazo para o fornecimento de materiais. Além disso, eu estava negociando com os membros Viese antes, o que teria nos permitido obter uma nova área de negócios. A negociação já havia chegado ao fim, mas os Viese na verdade voltaram atrás nos termos anteriores e optaram por cooperar com outros. Nossa situação agora é muito ruim. Um dos escalões superiores suspirou. Isso mesmo. Muitos dos chefes dos departamentos de civilização que cooperaram alegremente conosco cortaram agora todo o contato. Isso não é normal e deveriam ser nossos concorrentes fazendo alguns movimentos dissimulados. Eu sei quem eles são. Colin bufou friamente. Há algum tempo, o Limitless Financial Group me procurou, querendo comprar o grupo Colin, mas eu os rejeitei. O que? Existia tal coisa? Por que não sabíamos que o grupo financeiro ilimitado havia nos contatado? Alguns deles exibiram expressões de choque enquanto alguns permaneceram em silêncio. Obviamente, eles descobriram esse assunto. O tom de Colin estava furioso. Eu já perguntei sobre isso.
O Limitless Financial Group tem adquirido empresas no Chartered Star Ring recentemente, e as empresas que não concordaram foram mais ou menos suprimidas. Ouvi dizer que o Limitless Financial Group decidiu entrar no Chartered Star Ring devido ao desenvolvimento do mundo cintilante, e eles estão se preparando para investir na construção em grande escala de uma fábrica nas civilizações hebraicas Side. Eles deveriam ter feito um acordo nas nossas costas, então ambos encerraram a cooperação conosco. Nesse momento, o segundo maior acionista da empresa, que sempre esteve insatisfeito com Colin, ombou repentinamente. Não é só isso. Existem também vários negócios cooperativos importantes que interromperam negócios conosco. Várias civilizações não aprovam mais nossos empréstimos, e nossos funcionários de nível gerencial também foram caçados, deixando uma lacuna significativa. Agora nosso negócio encolheu mais de 30%, e nosso preço no mercado de ações despencou. Como eu disse antes, você não deveria ter rejeitado o Limitless Financial Group, um dos maiores grupos financeiros do universo. Não há desvantagem em virá-los contra nós. Ao ouvir isso, o rosto de Colin ficou pálido. Ele também sabia que eles não poderiam ser comparados à marca ou ao poder financeiro do Limitless Financial Group. Se houvesse oportunidade, muitos cooperariam com eles, abandonando até os seus parceiros anteriores, pois o grupo financeiro ilimitado traria imensos benefícios. Quanto mais Colin pensava sobre isso, mais irritado ele ficava e bateu com força na mesa, deixando uma marca. Ele cerrou os dentes. Conteúdo patrocinado. Nem pense nisso. O Grupo Colin é meu trabalho árduo e não concordarei com os requisitos de aquisição do Grupo Financeiro Ilimitado. O segundo maior acionista zombou. Como você vai resolver os problemas atuais? Se não tiver como, o grupo entrará em colapso mais cedo ou mais tarde. Todos aqui são acionistas. Se você quiser jogar, primeiro terá que passar por nós. Colin ficou em silêncio por um tempo antes de balançar a cabeça. Não tenho método no momento. Um documento foi jogado fora pelo acionista, caindo na mesa. Ele riu friamente. Como você não tem métodos, basta assinar este documento de aquisição de acionistas. A expressão de Colin mudou. Ele olhou para o acionista. Você foi comprado por eles. Comprado? Eu estava apenas agindo no interesse do nosso grupo. O segundo maior acionista riu e examinou os rostos chocados ou calmos dos escalões superiores. Outro grande acionista entendeu a ideia e disse, Colin, apenas concorde. Teremos dificuldade em competir com um grupo financeiro tão grande nesse nível. Além disso, seu preço de compra é muito razoável. E depois de ingressar no Limitless Financial Group, nossas empresas podem ser desenvolvidas ainda mais com o seu apoio. Este parecia ser o sinal para que muitos dos escalões superiores abrissem a boca. Vocês, todos vocês. Os olhos de Colin se arregalaram. Como ele poderia não entender que todos eles haviam sido comprados? A soma das ações de todas essas pessoas foi suficiente para anular suas decisões. E pensar que o conselho foi infiltrado assim. Mesmo aqueles acionistas hesitantes também olhavam para Colin com olhos esperançosos agora. Os olhos de Colin eram ilegíveis. Se eu não concordar, todos vocês estão planejando me derrubar. O segundo maior acionista respondeu com indiferença, e isso vai depender da estratégia que você criar. Se você quiser arrastar todo esse grupo para o abismo, não nos culpe por nos salvarmos. Colin olhou para o livro de aquisições sobre a mesa e hesitou. Sem dizer uma palavra, ele pegou o livro e leu atentamente antes de assinar o acordo com uma expressão pesada. Conteúdo patrocinado. Pará. Um aplauso repentino pôde ser ouvido do lado de fora da porta, e a sala se abriu, mostrando um homem batendo palmas ao entrar, com um sorriso confiante no rosto. Uma escolha sábia. Colin olhou carrancudo, mas antes que pudesse perguntar, o segundo maior acionista chegou antes dele.
Este é um dos escalões superiores do Grupo Financeiro Ilimitado, Sr. Madik. Oh, acontece que você é o cara que nos comprou. As palavras de Colin foram sarcásticas. Não há necessidade de me olhar assim. No futuro, o Grupo Colin será um braço do Limitless e todos seremos colegas. Madik acenou com as mãos enquanto sorria levemente. Estou aqui para dizer a todos que não haverá grandes mudanças na estrutura original de tomada de decisões do grupo. Todos vocês continuarão sendo a espinha dorsal. Madik olhou para todos antes de continuar. No entanto, é preciso haver um ajuste na direção dos negócios. Precisamos encerrar imediatamente a cooperação com o exército Black Star. Por quê? Colin não conseguia entender. A aquisição era uma coisa. O que isso tem a ver com seu parceiro de negócios? Nosso grupo financeiro ilimitado assinou um acordo para cooperar e desenvolver a Terra do Derramamento de Sangue. A Terra do Derramamento de Sangue está preparada para imitar o exército Black Star e construir sua própria união de interesses, por isso requer a adesão de muitas organizações. Ser convertido em parceiro da Bloodseed Land, para fornecer-lhes canais para expandir seus negócios. Madik sorriu indiferentemente. Colin franziu a testa antes que um olhar de compreensão passasse por seus olhos. Ele também havia participado da festa Black Star anterior, e Sorokin esteve lá, mas este último optou por investir na Terra do Derramamento de Sangue e agora estava usando para atacar os parceiros do exército Black Star. Como alguém local do Anel Estelar despedaçado, uma conjectura ousada apareceu na mente de Colin. O Grupo Financeiro Ilimitado não desejava apenas entrar no Anel Estelar despedaçado, queria atacar o exército Black Star. Conteúdo patrocinado. Todos eles eram apenas peões que foram apanhados pela tempestade. O Grupo Colin foi apenas um entre muitos exemplos. Durante este período, muitas das empresas locais dentro do Anel Estelar despedaçado foram adquiridas ou controladas, derrotadas diretamente por notas ou simplesmente dispostas a ficar sob a bandeira do Grupo Financeiro Ilimitado. Para aqueles que não concordaram, havia muitos métodos que o Grupo Financeiro Ilimitado poderia usar. Por exemplo, em resposta a conflitos, poderiam reunir os acionistas mais pequenos para derrubar os acionistas maiores. Eles também poderiam comprar algum pessoal-chave ou investir na construção de fábricas para atrair as civilizações e prejudicar os negócios de algumas empresas. O Limitless Financial Group tinha bastante experiência nisso. Se alguém não se comprometesse, seria reprimido até a morte, mais cedo ou mais tarde, e perderia mais do que teria obtido originalmente. O Grupo Financeiro Ilimitado não tinha como abalar diretamente os negócios de uma hegemonia como o exército Black Star, então eles só poderiam corroê-los pouco a pouco. Para as empresas locais, este grupo financeiro de nível mundial era como um crocodilo gigante com o qual não podiam competir. Você pode ser rico, mas o Grupo Financeiro Ilimitado é especialmente rico. No âmbito de tais operações, o Limitless Financial Group, tendo trabalhado nos bastidores durante vários meses, adquiriu muitas das empresas locais, formando um grande número de canais de negócios. Eles se inseriram fortemente no mercado do Shattered Star Ring com uma base estável. Ao mesmo tempo, a Bloodseed Land divulgou um anúncio conjunto com o Limitless Financial Group para anunciar publicamente a sua cooperação. The Bloodseed Land também mencionou que iriam expandir seus negócios e realizar uma transformação em sua organização. Embora não tenha sido declarado especificamente, todos no Shattered Star Ring sabiam que seu alvo era o exército Black Star. O Limitless Financial Group está trabalhando em profundidade com Bloodseed Land. No quartel-general do exército, Sylvie olhou o relatório em sua mão, o rosto revelando uma expressão preocupada. A Terra do Derramamento de Sangue planeja roubar nossos negócios. Houve um conflito de interesses de ambos os lados, então as organizações que foram adquiridas pelo Grupo Financeiro Ilimitado encerraram sua cooperação e se voltaram para a Terra do Derramamento de Sangue. A secretária ao lado de Sylvia balançou a cabeça, com tom preocupado. Eles não querem mais a cota para o cubo da evolução?
Sylvia franziu a testa. Isso eu não tenho muita certeza, mas a maioria das organizações adquiridas são privadas e sua demanda pelo cubo da evolução não é grande. Conteúdo patrocinado. Ao ouvir isso, Sylvia assentiu. Foi esse o caso, pois as organizações privadas eram diferentes das civilizações. Mesmo que precisassem de evoluções, provavelmente teriam comprado slots para todos os seus membros nos últimos anos. A principal razão pela qual cooperaram foi para manter a influência criada pela rede de interesses. Agora que foram adquiridos, só poderiam ser influenciados pelas intenções do grupo financeiro ilimitado. O que as empresas dependiam para competir era o seu poder, riqueza e influência, e a força não podia ser aplicada a elas. Além disso, com a Terra do derramamento de sangue como uma organização de ranks transcendente aliada da dinastia, isso forneceu um escudo adequado para o grupo financeiro ilimitado agir. O professor estava certo. O grupo financeiro ilimitado não tinha nenhuma boa intenção. Sylvia bufou secretamente e olhou para o relatório detalhado. Embora o grupo financeiro ilimitado fosse enorme, seria impossível lutar contra todos os negócios em todo o campo estelar. Isto foi especialmente verdade para as civilizações, era impossível para eles desistirem de cooperar para o cubo da evolução. O grupo financeiro ilimitado só podia visar organizações privadas, e como cada aquisição também exigia muito dinheiro, as organizações maiores não tinham sido visadas por enquanto. Assim, até agora, o exército Black Star havia perdido apenas alguns canais de negócios, mas estava longe do nível de hemorragia. Apenas os seus negócios periféricos foram afetados. Seus principais negócios, como o Evolution Cube, o desenvolvimento do Flickering World e a mineração de planetas, ainda estavam estáveis. Mas, e eles tiveram que se proteger contra quaisquer transtornos futuros. Ao pensar nisso, Sylvia tinha uma expressão severa ao pegar seu comunicador. Tenho que informar meu professor imediatamente. Capítulo 932 – A capacidade de um rank transcendente. Ao mesmo tempo, no território central da dinastia, uma pequena frota não identificada estava atracada acima de um enorme planeta azul. O planeta abrigou uma das cidades interestelares mais famosas da dinastia Carmesim, com uma economia próspera e uma enorme população. Conteúdo patrocinado. Esta frota veio do ramo do exército Black Star no corredor Constellation. Por causa de sua longa permanência na dinastia desta vez, Anxiao imediatamente despachou a frota do exército local no momento em que chegou, a fim de utilizar a fábrica de máquinas da frota para produzir máquinas para passar o tempo no caminho. A dinastia Carmesim sabia que Anxiao tinha vindo para a galáxia central com o propósito de evitar qualquer perigo, então ele não precisou ir ao planeta Anel Carmesim para relatar. Exceto pelas áreas militares secretas, ele era livre para vagar pelo território da dinastia, e os escalões superiores da dinastia não o restringiriam. Anxiao estava praticando suas técnicas de treinamento energético enquanto procurava pelas pessoas famosas da dinastia no futuro. Ele havia chegado a esta cidade interestelar para visitar apenas uma pessoa. A Academia Abrangente de Superpotência no ponto 16 da dinastia era uma universidade de primeira classe e uma instalação famosa neste planeta. O objetivo da viagem de Anxiao era precisamente esta academia. Em suas memórias, um futuro membro da dinastia Rank Transcendente se formou nesta faculdade. De acordo com os dados de sua vida passada, este rank transcendente foi recrutado para a academia entre os anos 709 e 712 no calendário galáctico. Este foi o estágio inicial da atualização da versão 3.0 para a versão 4.0, exatamente neste período. Como sua frota não estava marcada, a chegada de Anxiao não causou sensação no planeta. Apenas os escalões superiores da academia foram notificados, e o diretor imediatamente abandonou todos os seus assuntos para cumprimentá-los pessoalmente. Neste momento, em um dos campi da Academia Abrangente de Superpotências no ponto 16 da dinastia, Anxiao levou Aurora com ele enquanto caminhavam pela estrada arborizada. Seus rostos estavam escondidos por um disfarce virtual e suas identidades reais não podiam ser vistas.
As árvores plantadas artificialmente ajudaram a afastar o brilho do sol artificial no céu, e a luz do sol que passava por suas copas era cortada em lascas de manchas douradas. Também havia um rio cintilante ao lado da estrada, onde vários estudantes brincavam na água. Mais à frente, havia um pedaço de grama onde estudantes de diferentes raças se misturavam para discutir e, ocasionalmente, alguns estudantes passavam voando no ar segurando livros para correr para a aula. Em todos os lugares estava cheio de juventude. Tão legal, olhando para esta cena, uma leve saudade e inveja apareceram nos olhos de Aurora. Sua infância foi um inferno e ela nunca havia experimentado um processo de crescimento tão normal. Olhando para a cena, Anxiao de repente se sentiu um pouco triste. A vida de uma pessoa normal já está muito longe para mim? Abaixando a cabeça, o perfil de Aurora, sob a luz da manhã, parecia particularmente puro e sagrado, e seus longos cílios tremeram suavemente. Excelência Blackstar, o departamento pugilista está na nossa frente. Nesse momento, a voz do diretor soou em seu ouvido. Anxiao retirou o olhar de Aurora, olhando para um complexo de edifícios altos. Havia espaços esféricos de treinamento gravitacional visíveis a olho nu, e muitos dos pugilistas também praticavam. Os três caminharam um pouco pela área de ensino e passaram por uma sala de aula. Uma nova classe de pugilistas estava no meio de uma classe cultural. Quando Anxiao olhou para dentro, seu olhar pousou imediatamente em uma pessoa comum pertencente à raça humana galáctica. Esse rosto simples e despretensioso era muito familiar aos seus olhos. Carlot, o rank transcendente diretamente sob a dinastia nas versões posteriores. Depois que o Lorde das Trevas Cloti morreu, ele assumiu sua posição, e sua habilidade de combate também atingiu o pico do rank transcendente. As memórias de seu passado passaram pela mente de Anxiao em um instante, e os olhos de Anxiao brilharam inexplicavelmente. Conteúdo patrocinado. Vendo que Anxiao havia parado e não se mexeu, o diretor ficou um pouco confuso. Ele olhou e viu Carlot sentado ali. Ele hesitou antes de perguntar: Excelência Blackstar, você reconhece esse calouro? Anxiao balançou a cabeça. Senti que ele tem muito potencial. Ao ouvir isso, o diretor imediatamente olhou com atenção, mas não conseguiu ver nada de especial em Carlot. Ele estava um pouco insatisfeito em seu coração, mas não pôde deixar de prestar atenção às opiniões de um rank transcendente. O diretor secretamente pegou seu comunicador para verificar os arquivos de Carlot, mas descobriu que o calouro ainda não tinha despertado seu super gene, e portanto, seu desempenho também ficou na parte inferior da coorte. A maioria dos calouros do colégio eram pessoas comuns, pois o colégio também realizava testes para selecionar as boas mudas para iniciar os estudos mais cedo. Dentro deste período de 1 ano e meio, se não conseguissem despertar os seus supergenes, seriam convidados a partir. Espero poder conversar com ele, disse Anxiao. Isso, ok. O diretor hesitou um pouco, mas finalmente concordou. Anxiao entrou em uma sala de aula vazia aleatória e, quando o sinal tocou, os corredores ficaram barulhentos. A porta da sala se abriu e o diretor entrou com Carlot. Sentar. Anxiao sorriu. Por que você quer me encontrar? Eu não fiz nada de errado. Carlot ficou parado, mudo, com expressão tensa e fala estranha. Sua família era composta por pessoas comuns que administravam um pequeno negócio. No entanto, seus pais queriam que ele se tornasse um super para que esta empresa familiar pudesse obter o tratamento de bem-estar social exclusivo dos supers. Assim, eles permitiram que ele fosse para a faculdade. Carlot não teve opinião e por isso fez o vestibular, tendo a sorte de ser aprovado. Como calouro e nunca teve contato com nenhum supers, Carlot só conheceu o diretor uma vez na cerimônia de abertura. No entanto, o diretor o abordou pessoalmente hoje, o que o deixou ansioso para saber se ele havia quebrado alguma regra. Haha, você não fez nada de errado. Eu só queria conversar com você. Anxiao riu.
Carlot finalmente soltou um suspiro de alívio, examinando de perto o rosto de Anchial antes de perguntar curiosamente: "E você? Quem é você? Eu não te reconheço. Por que você está procurando por mim?" "Oh, meu nome é Black Star. Talvez você já tenha ouvido falar do meu nome. Sou um aliado da dinastia Carmesim e acho que você tem potencial. Você está disposto a se juntar ao meu exército Black Star?" Anchial sorriu. Conteúdo patrocinado. O objetivo desta viagem era procurar potenciais candidatos fortes, mas como a identidade inicial de Carlot era muito baixa, ele não foi localizado cedo. Se Anchial pudesse trazer tal poder, ele não hesitaria. Vendo isso, o diretor começou a duvidar dos próprios olhos. Foi indelicado roubar alguém na frente dele, mas ele não se atreveu a dizer nada. Foi ainda mais surpreendente ver que o Black Star convidaria pessoalmente essa pessoa sem quaisquer características extraordinárias. O que é o exército Black Star? Carlot arregalou os olhos, uma expressão de perplexidade. Ele nunca prestou atenção aos assuntos interestelares e nem sabia como se chamava o governante da dinastia. O rosto de Anchial se contraiu e ele lançou um olhar para Aurora. Aurora só poderia explicar isso pacientemente para ele. Carlot parecia entender apenas metade disso. Então, vocês são mercenários? Você pode colocar desta forma, eu acho. Anchial estava indefeso. Se você se juntar ao nosso exército, não apenas obterá melhores ensinamentos, mas também poderá obter mais benefícios. Antes de esperar Anchial terminar, Carlot começou a balançar a cabeça. Eu não vou. Papai só me enviou aqui para melhorar nossa condição familiar. Ele não me permite sair para lutar e matar. Se ele souber disso, vai me bater. Ao ouvir esta frase, Anchial não sabia se ria ou chorava. Esse motivo foi bastante revigorante. De fato, não faltavam no universo pessoas que queriam ser super apenas pelos benefícios. Porém, uma vez que obtivessem força, suas mentalidades sofreriam uma mudança. Assim, ele poderia entender por que Carlot estava pensando assim agora. Em sua vida anterior, o próprio Carlot pertencia ao arquétipo do personagem protagonista de início tardio. Ele era honesto, desajeitado e tinha uma taxa de crescimento lenta, mas avançou lentamente até chegar ao auge de todos os supers. Durante seu pico, ele poderia até matar ranks transcendentes comuns sem perder o fôlego. Depois de se formar nesta academia oficial de superpotência, os militares e alguns departamentos governamentais vieram recrutá-lo. Naquela época, Carlot finalmente teve suas próprias crenças e se alistou no exército contra a vontade de sua família, iniciando sua carreira lendária. No entanto, agora, Carlot ainda era uma criança ingênua aos olhos de Anchial. Cada rank transcendente era único. Se ele mudasse precipitadamente o futuro de Carlot, ele poderia não crescer como em sua vida anterior. Afinal, caras como Carlot não eram como Ila, que tinha o potencial inato para atingir o rank transcendente. Vendo que ninguém estava falando, Carlot coçou a cabeça e perguntou hesitante: "E se não houver mais nada, posso ir?" "Tudo bem." Anchial deixou seus pensamentos de lado e sorriu enquanto assentia. Ele decidiu não pressionar Carlot tão longe agora, pois ele não tinha valor para ser caçado. Mas ele também ajudou o Carlot indiretamente, pois mostrou a importância deste aluno. O diretor definitivamente tentaria se concentrar em seu treinamento e poderia usar esse tempo para promover um relacionamento mais próximo com ele. Conteúdo patrocinado. Assistindo Carlot partir, Anchial despediu-se temporariamente do diretor, retornando para sua nave espacial. Assim que ele entrou na cabine, seu comunicador tocou. Era Sylvia na linha. "Professor, há um problema com o grupo financeiro ilimitado." Os olhos de Anchial brilharam. "Explique em detalhes." Sylvia rapidamente resumiu os incidentes, e Anchial franziu a testa ao conectar a foto dele conversando com Sorokin.
Uma compreensão veio a ele. A entrada deles no mercado do anel estelar despedaçado é falsa. O verdadeiro motivo deles é lidar comigo. Professor, você está dizendo, Lan Xiao suspirou. O grupo financeiro ilimitado atua como uma empresa econômica e comercial na superfície, mas o seu verdadeiro motivo é apoiar a terra do derramamento de sangue na sua oposição, interferindo no nosso desenvolvimento. Estava esperando para ver qual seria a pressão provocada pelos totens evolucionários, e descobri que é nesta forma. Deveria haver muitos apoiadores por trás do grupo financeiro ilimitado desta vez, provavelmente a federação e a igreja também. Então, o que devemos fazer? Não há como resolver isso. A expressão de Sylvia era solene. An Xiao também estava amarrado. Em termos de atividades comerciais, o grupo financeiro ilimitado era o governante indiscutível. Os negócios principais do exército não foram afetados, mas ele não conseguiu impedir que Sorokin adquirisse seus sócios. Mais tarde, isso causaria um efeito negativo, uma vez que os seus outros parceiros de negócios optariam por dissolver quaisquer relações para não serem visados. Esta foi uma estratégia direta de atacar usando suas próprias habilidades. Se esperamos competir com o grupo financeiro ilimitado, devemos transformar o nosso capital disperso num todo. Utilizar esta pressão externa para facilitar a coesão interna entre os nossos parceiros, incentivá-los a unir-se e a formar uma existência semelhante à de uma câmara de comércio. Podemos ajudar uns aos outros a resistir à aquisição maliciosa do Limitless Financial Group. Sylvia pensou sobre isso antes de concordar com a cabeça. Este método não é ruim. Infelizmente, não existe um método para atacar a causa raiz. Só podemos impedir que os danos se espalhem. Os olhos de An Xiao brilharam com uma luz fria. Depois de um período de tempo, farei com que o hospedeiro mecânico que deixei na sede vá para a terra do derramamento de sangue e encontre Eber para uma boa conversa. Conteúdo patrocinado. Depois de discutir as contramedidas, An Xiao desligou e sua expressão afundou. Agora que o exército Black Star ganhou a oportunidade de brilhar no mundo e se desenvolver rapidamente, Sorokin tentou deliberadamente arrastá-los para baixo, impedindo-os de se desenvolverem pacificamente. Ele queria destruir a rede de interesses que An Xiao passou anos tentando construir. Embora esse método de Sorokin não pudesse abalar os negócios principais, era muito sinistro e nojento e mataria o futuro do exército. Ele queria entrar em contato com Sorokin para interrogatório, mas rapidamente baniu a ideia. Com o caráter daquela velha raposa, ele definitivamente usaria todos os tipos de atividades comerciais como desculpa, e não haveria como expressar sua própria insatisfação. Como ele sabia como Sorokin iria responder, não adiantava ligar para ele. Se Eber prometeu cooperar, significa que ele está aproveitando a oportunidade para desenvolver suas forças. Ele, é claro, não se importará de me derrubar no processo. Quando eu avançar para o nível 300, irei conversar com ele. An Xiao cerrou os punhos com uma expressão pesada. Como ele não conseguiria lidar com Sorokin, ele causaria problemas para Eber. TY não está me encarando de jeito nenhum. Se você acha que esta onda de negociação é muito lucrativa para você, não me culpe por destruir seu prestígio mais tarde. Se você encontrar algum erro, links quebrados, conteúdo fora do padrão, etc., informe-nos para que possamos corrigi-lo o mais rápido possível. Dica: você pode usar as teclas esquerda, direita, A e D para navegar entre os capítulos.